Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. Eu sou o pastor Marcelo e desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje é a nossa última aula, então nós temos muitas coisas para falar. Vamos lá! Muito bem, então, esse é o nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes da sua profissão de fé e do seu batismo. Esse título é do livro do reverendo Adão Carlos Nascimento, que já temos falado aqui algumas vezes. Vou deixar na descrição desse vídeo, caso você queira ter acesso a esse livro. Você pode encontrar facilmente aí nas editoras, nas lojas online, nas lojas virtuais. Lembrando que esse curso não é um curso oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é um curso para atender uma demanda local da nossa igreja e que pode também ajudar você, aí seja onde é que você estiver, né, caso queira se inteirar de como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós temos aqui princípios gerais, né, que todas as igrejas acabam, né, observando. Muito bem, então. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 13, que tem como tema a vida depois dessa vida. E nosso texto básico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Eu vou projetar aqui esse texto, mas recomendo que você acompanhe comigo na sua Bíblia, caso, né, você tiver em mãos, seja pelo seu celular também. É importante que você acompanhe essa leitura. Esse exercício de manusear a Bíblia é muito importante, principalmente para você que, porventura, seja um novo convertido. Diz assim, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, para Paulo, aqueles que não têm esperança a respeito da vida depois dessa vida, eles acabam se entristecendo, né? E o apóstolo Paulo, se dirigindo a esses irmãos da cidade de Tessalonicenses, né, dessa cidade de Tessalônica, ele, né, entende que eles precisam compreender o que está envolvido nesse processo, né, da vida após a morte. Então, infelizmente, a ignorância a respeito desse assunto leva à tristeza, né? Então, ele diz o seguinte, a partir do versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa expressão, os que dormem, diz respeito àqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, esse breve texto é muito importante porque serve de consolo para as pessoas que perderam seus entes queridos em Cristo Jesus. Para não nos entristecermos como os demais, temos então essa orientação a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consolai, pois, então, né, os irmãos que perderam seus entes queridos em Cristo com essa palavra. É a orientação do apóstolo Paulo. Então, essa aqui é a definição da doutrina que passamos a trabalhar. A morte, ela é a consequência do pecado. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Para os salvos em Cristo, a morte ela é o último estágio da santificação nessa vida. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Filipenses. Com respeito à segunda vinda de Cristo,
não será, nós precisamos compreender, um evento, né, um acontecimento oculto. A Bíblia diz que todo olho o verá. Isso é importante também porque algumas seitas querem fazer as pessoas acreditarem que Jesus, inclusive, já voltou há muito tempo atrás, né, mas ninguém viu. Né? Para eles, algumas dessas seitas, Jesus teria voltado de forma invisível. Mas só que a Bíblia deixa de forma clara para nós que todo olho o verá. Então, isso aqui é a definição da doutrina, tanto da morte quanto da segunda vinda de Cristo. Então, a nossa salvação, ela resulta de um processo que iniciou antes da fundação do mundo, ou seja, antes de existir tempo, portanto, na eternidade, né, que iniciou-se esse processo da nossa salvação e que se consumará também na eternidade. Nós não somos salvos agora. Deus resolveu nos salvar hoje, amanhã, depois, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Não, esse processo começou lá na eternidade. Deus nos contemplou com sua graça, assim, né, texto de Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 5, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós precisamos compreender que a nossa salvação não aconteceu por acaso, não foi um improviso, mas ela já estava nos planos eternos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Esse processo ele se consumará quando estivermos, conforme o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é nossa esperança. Né? Infelizmente as pessoas também acabam tendo uma ideia equivocada de que o nosso destino eterno é no céu, né? Num lugar de nuvens, cheio de anjos, só que não. Né? A Bíblia deixa clara que haverá novos céus e nova terra. Deus não vai desfazer da criação sua, da sua criação. Deus vai restaurar os céus e a terra e tudo que neles há, para que nessa nova criação habite, então, a justiça. Então, a definição dessa doutrina, segundo a Confissão de Fé de Westminster, é o seguinte: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção, mas suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma súbita, né, substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. Então, aqui a gente já corrige também alguns equívocos doutrinários. Né? A nossa alma ela não morre e nem dorme. A alma ela é eterna, seja para salvação ou seja para condenação. E depois da morte a gente não entra também num estado de stand-by, a gente não fica desligado, né, semi-desligado, dormindo. Né? Pelo contrário, a Bíblia tem várias descrições de que aqueles que morreram em Cristo estão conscientes, estão juntamente com Cristo. Porque a alma ela é uma substância mortal. Né? Nós voltamos imediatamente para Deus. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Isso porque Deus vai restaurar também os nossos corpos, serão ressuscitados, né, e receberemos um corpo incorruptível. E as almas dos ímpios serão lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas expensas, reservadas para o juízo do grande dia final. Então, a outra coisa importante, quem morre em Cristo já está, né, diante de Deus. Quem morre sem Cristo já está também em um sofrimento, né, que resultará no juízo final, onde o inferno será lançado no lago de fogo. Além destes dois lugares destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos,
as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Aqui nós temos a correção de outra doutrina errada, que é uma doutrina ligada à Igreja Romana, que não tem base nas Escrituras, né, de que a pessoa estaria em um lugar para pagar os seus pecados, né, que é conhecida como a doutrina do purgatório. O purgatório seria um lugar onde as pessoas que não foram tão boas o suficientes para irem para o céu, elas estariam lá. E nem as pessoas que não foram tão más para irem para o inferno estariam lá. Só que nós entendemos que só existe dois lugares, o céu ou o inferno, porque a Bíblia deixa muito claro, né, essa questão. E nós só iremos para o céu ou para o inferno com base na nossa salvação em Cristo. Não é com base naquilo que nós fazemos em vida, nem aquilo que as pessoas irão fazer depois que nós morrermos. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos sem Cristo. Ou nós andamos no Espírito, ou andamos na carne. Não existe uma terceira opção, como alguns querem, né, para justificar até abuso espiritual, abuso né, de obtenção de lucros a respeito dessas crenças. Ou nós estamos com Cristo e morremos, vamos para o céu, ou estamos sem Cristo e morremos, vamos para o inferno. Então, sobre a morte e a ressurreição, precisamos saber que Deus criou o homem para viver para sempre, né, eternamente. Adão foi criado em um estado de santidade positiva e era imortal, no sentido de não estar sujeito à lei da morte. Se ele não pecasse, sua imortalidade seria confirmada, sua imortalidade inclusive física. Mas o homem pecou e passou a viver sob o jugo da morte. Esse texto de Romanos é interessante a gente ler. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir da morte do pecado de Adão, todos nós passamos a conviver debaixo do jugo da morte. E precisamos, então, de Cristo Jesus para nos libertar. Mas o que é a morte, então? A morte é o término da vida física, conforme Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 12. Logo que ocorre essa separação, o corpo entra num processo de decomposição, ou seja, o pó volta, né, ao pó. Então, um exemplo que a gente tem na Bíblia bem claro é a história ali de Lázaro, que depois no quarto dia, já cheirava mal. Por quê? Porque o corpo já estava entrando num processo de putrefação, de decomposição. A morte, ela não é o aniquilamento, ainda que algumas seitas falem da morte do ímpio como tal. Algumas seitas dizem que quando o ímpio morre, ele é aniquilado. Porém, não. O seu corpo entra nesse processo de decomposição e a alma vai para o inferno. Não é a cessação de existência, mas uma interrupção das relações naturais da vida. Outra coisa importante que nós precisamos observar é que não existe essa ideia de alma penada, a alma que fica vagando nesse mundo. Para que a alma se manifeste nesse mundo, ela precisa do corpo, o qual ela foi criada. Então são assim alguns erros que a gente já vai corrigindo aqui do nosso percurso ao falar desses temas. A alma continua existindo em um estado de consciência. Na morte nós dormimos aqui e acordamos do outro lado desta vida, seja com ou longe de Deus. Nós dormimos aqui e acordamos do outro lado, seja no céu ou seja no inferno. Mas nós estaremos acordados do outro lado. A Bíblia, ela ensina de modo bem claro que a alma do cristão, logo após a morte, entra imediatamente em um estado de bem-aventurança consciente. Por exemplo, quando o ladrão suplicou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, no teu reino, Jesus respondeu:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que estaria no paraíso com aquele homem ao lado, né, que teve o seu encontro com Jesus, lá no futuro. Não. Ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso. Quando Paulo sentiu que a sua morte se aproximava, ele declarou que morrer é partir e estar com Cristo. Dormindo? Claro que não. Né? Estar com Cristo num estado de consciência. Então, os mortos, eles estão vivos. Né? Os crentes no céu com Cristo ou os ímpios no inferno. Então, os mortos, eles estão vivos e conscientes, né, do estado em que eles estão. E a ressurreição? O corpo volta ao pó, né, mas não desaparece para sempre. Nós cremos assim. Assim como nos dias de Paulo, hoje também temos os que creem apenas numa ressurreição espiritual. Porém, a Bíblia ensina claramente a ressurreição do corpo. Diferente, inclusive, de pensamentos filosóficos do mundo grego na época de Paulo, que acreditava que a matéria era má e, consequentemente, não havia necessidade, né, de ressurreição. Inclusive, quando Paulo chega em Atenas e prega sobre a ressurreição, as pessoas que estavam ali começam a zombar, se retirar, justamente por causa dessa ideia. Para o mundo grego, a matéria era algo má, era algo mal. Então não havia necessidade. A lógica do mundo grego era que a alma precisava se libertar do corpo. Só que nós que somos cristãos entendemos que tudo que Deus fez é bom, ainda que esteja sob o jugo do pecado, né? Mas esse corpo que temos, ele será ressuscitado, assim como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele é chamado na Bíblia de as primícias da ressurreição e o primogênito dos mortos. Então, a ideia de primícias é o primeiro, né? No mundo bíblico, você tinha ali a colheita, mas antes de você colher tudo, você tirava as primícias e levava perante Deus. Então, Cristo é as primícias daqueles que já morreram, o primogênito dos mortos. Isso indica que a ressurreição do seu povo será como foi a dele, ou seja, corporal, não é só espiritual. Além disso, a redenção em Cristo é dita incluir também o corpo. Né? Então, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e teremos um corpo incorruptível. Uma das perguntas que surgem sobre essa doutrina é sobre as pessoas que foram sepultadas, mutiladas. Como será a ressurreição dessas pessoas? Aconteceu um acidente, uma tragédia, e a pessoa foi mutilada, queimada. Como será a ressurreição dessas pessoas? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele responde da seguinte forma: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E aí ele diz, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então, quando você você vai plantar milho, você não planta a espiga, você planta a semente do milho. Quando você vai plantar uma melancia, você não planta a melancia em si, você planta a semente. E assim sucessivamente. Assim também acontece conosco, diz o apóstolo Paulo. Nós somos plantados em corrupção e ressuscitamos em incorrupção. Se você continuar lendo esse capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai entender essa instrução do apóstolo Paulo. E aqui eu trago uma frase interessante do reverendo Leandro Lima, que é uma reflexão muito profunda. Quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas só morre uma. E eu diria que pode ser que nenhuma morrerá. Isso porque quem nasce uma vez,
ele diz que morre duas, porque morre a morte física e a morte eterna, né? E quem nasce duas vezes, ou seja, nasce naturalmente e espiritualmente, morre só uma. Por quê? Porque morreu a morte física, não tem mais a morte eterna. A lógica dessa frase é fantástica, ainda que haja uma esperança de que nem a morte física nós passaremos, porque essa é a nossa maior esperança, que Jesus possa voltar a qualquer momento, e aqueles que estão em Cristo, então, terão seus corpos transformados, ou seja, não passarão pela morte. Então, é uma frase bem profunda. Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, só morre uma. A minha esperança em Cristo é que você que está me ouvindo tenha nascido duas vezes. Fisicamente, biologicamente, né, claro, se você está me ouvindo, e também espiritualmente, ou seja, o novo nascimento. Ressurreição e volta de Jesus. Devemos nos lembrar que nem todos passarão pela morte. Né? Por isso que eu disse que a frase aqui ela poderia até ser complementada. Né? Quem nasce duas vezes, né, só morre uma ou talvez nenhuma. Né? Então, os que estiverem vivos na volta de Jesus terão seus corpos transformados. Outro ponto importante é que a ressurreição coincide com a volta de Cristo e com o juízo do mundo. Isso aqui é uma doutrina também específica daqueles que creem numa doutrina chamada de amilenismo, uma concepção a respeito do fim dos tempos, né, que chama-se amilenismo. É muito comum também dentro da igreja presbiteriana. Então, a ressurreição ela coincide com a volta de Cristo e o fim do mundo. É uma coisa só. Né? E precede imediatamente o juízo final. Observe como está ligada com a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, que diz o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na volta de Cristo, num processo simultâneo. E por que eu estou pontuando isso? Porque existem crenças que dizem o seguinte: dentro do meio evangélico, existe uma crença que diz que Jesus volta até uma certa parte, nos ares, eles vão dizer, os mortos em Cristo ressuscitam, sobem, depois há um processo na terra de tribulação, e por aí vai, eu estou sintetizando aqui, e depois Jesus volta novamente. Mas não, nós entendemos que esse processo ele é simultâneo. Né? A ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, coincide com a volta de Jesus, o fim do mundo, e precede imediatamente o juízo final. É o que a Bíblia diz de forma muito clara. A gente não precisa ficar complicando. Jesus volta uma vez, volta outra, né, e uma série de fatores. Não. A Bíblia deixa muito claro que isso acontecerá simultaneamente, estará acontecendo um após o outro, para não confundir a cabeça das pessoas. Sobre a segunda vinda de Cristo, a Bíblia relaciona a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. É o texto lá que nós lemos inicialmente de 1 Tessalonicenses. No momento da ascensão de Jesus é prometido ali o seu retorno. Então, quando Jesus está ascendendo aos céus e os seus discípulos estão ali olhando para os céus e o anjo chega e diz: varões galileus, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o que vocês estão olhando para o alto? O anjo diz ali para os discípulos: esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará também da mesma forma como vocês estão vendo. Quando é que será isto, essa volta de Jesus? Isso é uma pergunta que intriga muitas pessoas, é uma pergunta que desperta os ânimos e que sempre tem alguém se dizendo, o profeta da nova geração que sabe a hora que Jesus vai voltar.
Mas veja bem, isso já aconteceu algumas vezes na história, inclusive deu origem a algumas seitas, como eu vou nomear aqui Testemunha de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, né? São seitas que começaram com a declaração de alguém de que Jesus voltaria em tal época, em tal ano, e Jesus não voltou em tal época, não voltou em tal ano. Por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Mateus capítulo 24, né, versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Se nem os anjos, Jesus disse, no céu, nem o Filho, senão o Pai sabe, por que nós devemos acreditar que alguma pessoa sabe disso? Seja ele homem, mulher, pastor, padre, ou seja lá quem for. Não faz sentido. Mas infelizmente tem pessoas que ignoram o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, e ficam apegadas ao que os outros homens dizem. Então fica aqui a dica, né? Corra desses que querem marcar a volta de Jesus, que querem dizer que Jesus vai voltar em tal dia, em tal ano, em tal hora. Corra dessas pessoas. Isso é engano, isso é heresia. Por quê? Porque Jesus disse que ninguém sabe, a não ser nosso Pai Celestial. E o juízo final e o destino eterno? Jesus também declarou que na sua segunda vinda julgará os homens. Se os salvos estão no céu e os ímpios no inferno, aí surge outra pergunta. Por que então haverá um juízo final? Se as pessoas já estão no céu, outras já estão no inferno, por que tem um juízo? O propósito desse juízo é expor diante de todas as criaturas racionais a glória de Deus num ato formal que engrandecerá a sua santidade, justiça, graça e misericórdia. Então, Deus vai julgar, né, publicamente. Como vai ser isso? Porque às vezes a gente pensa, tem aquela ideia de que vai ter um telão assim, vai passar todos os meus pecados. Não é, a gente não entende que vai ser assim. A gente não sabe como que vai acontecer, mas Deus há de nos julgar em um juízo final, né, onde Ele vai expor o nosso destino final, né, a nossa condenação, o porquê estamos sendo condenados, né, e porquê estamos sendo salvos. São condenados aqueles que rejeitam a Cristo, são salvos aqueles que abraçam o Evangelho, caminham com Jesus, né? Por que eles são salvos? Porque eles escolheram Jesus? Não, porque Jesus os escolheu. Por que Jesus os escolheu? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que isso glorifica a Deus. Saber que Deus me escolheu, a despeito do fato de não ser merecedor, isso me leva a uma postura de honrar e glorificar o Senhor por esse ato de bondade, de graça e misericórdia. No juízo final serão julgados os anjos decaídos, Satanás, os seus demônios, e todos os indivíduos da raça humana. Os ímpios sofrerão eternamente, os salvos herdarão o céu e também a nova criação. Sobre a nova criação, o estado final dos crentes será precedido pelo passamento do mundo presente e pelo estabelecimento de uma nova criação. Mateus 19, 28 fala da regeneração e Atos capítulo 3, versículo 21 fala da restauração de todas as coisas. Como eu disse no início, Deus não vai julgar esse mundo fora, esse mundo belo que Ele fez, com tantas coisas maravilhosas, mas haverá uma restauração. Os céus e a terra passarão, né, e uma nova criação tomará o seu lugar. A criação futura não será inteiramente nova, mas a renovação da criação presente, né, que vai acontecer. Isso está no livro do Luiz Berkoff sobre as doutrinas cristãs. Então, haverá um novo céu, uma nova terra, uma restauração, né, da terra como nós a conhecemos. E ela voltará ao seu estado original, né?
sem as coisas ruins que nós sabemos que tem nesse mundo. Tantos terremotos, o sol que queima, o frio que congela, os vendavais, furacões, tsunamis, isso não haverá mais, porque nada daquilo que é ruim estará presente nesse mundo, nessa nova terra, nesses novos céus. A Bíblia nos ensina a pensar no céu como um lugar, né? O céu seria a casa do nosso Pai com as muitas moradas. Né? Os que creem estarão dentro, enquanto os incrédulos permanecerão fora. Os justos não só herdarão o céu, mas também toda a nova criação, segundo o Louis Berkhoff. Isso é uma doutrina muito linda, porque muitas pessoas querem, de certa forma, fugir, né? Pensam em céu como uma maneira de fugir desse lugar de tormento que é a terra, com as tribulações que nós temos aqui. Mas não, os mansos, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, eles herdarão o quê? A terra. Né? Deus fez, tudo que Deus fez é bom, e aquilo que está estragado pelo pecado será restaurado. Então, só para a gente concluir, a perspectiva de habitarmos a terra restaurada enche o nosso coração de alegria. Mas ainda melhor é saber que estaremos com Deus, conforme diz Apocalipse, capítulo 21. Então ouvi voz forte que vinha do céu e dizia, do trono, e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Tabernáculo, né, nos faz referência àquele santuário que tinha lá no Antigo Testamento, que Deus mandou, né, o povo fazer, um tabernáculo que simbolizava ali, né, a presença de Deus entre o seu povo. Então, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Quais são as primeiras coisas? As coisas as quais nós vivemos hoje, que traz dor, que traz luto, que traz morte, que traz tristeza, que traz angústia. Tudo isso passará e nós estaremos plenamente na presença do Senhor. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O tabernáculo, aquele lugar onde Deus, né, se fazia presente no meio do povo. Nós estaremos diante de Deus plenamente. Usando uma expressão latina, né, coram Deo, nós estaremos diante de Deus. Não que nós não estejamos hoje, mas hoje nós vemos, como diz o apóstolo Paulo, como por um espelho embaçado, mas depois nós veremos como ele é, face a face. Bem-aventurados os mansos, diz nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5, porque eles herdarão a terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E nós damos glórias a Deus por isso, porque os mansos herdarão a terra. Em um mundo onde os fracos não têm vez, nosso Senhor Jesus nos chama a sermos fracos em nós mesmos e fortes em Cristo Jesus. Sermos mansos para herdarmos essa terra que foi criada pelas mãos do nosso Deus misericordioso e bondoso, e que não a entregará ao ímpio, ao inimigo, mas entregará às nossas mãos. Nós que, por sua graça e misericórdia, o professamos, o confessamos diante dos homens e o seguimos, mesmo com as nossas falhas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Espero que essa aula tenha te abençoado, esclarecido as suas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui embaixo no comentário. Eu, à medida que puder, vou te responder. Envie um e-mail, deixa aqui embaixo também o meu contato. E que esse curso como um todo possa te esclarecer algumas dúvidas para que você, querendo, possa então se tornar um membro da nossa igreja, seja aqui ou seja a igreja presbiteriana, no Brasil, em qualquer outro lugar, respeitando, é claro,
as suas particularidades. Grande abraço e até a próxima.